A crise das polícias no Brasil, não só no Ceará, em particular no Ceará nesse momento, é sempre importante que a gente assinale antes de qualquer reflexão que o tema policial, modelos institucionais, esse é um tema de grande interesse, mas sobre o qual a sociedade brasileira não se tem debruçado suficientemente, nem as instituições responsáveis pela representação política, nem os movimentos sociais, nem as entidades e os sindicatos. E a imprensa cobra muito opiniões na crise, mas não adianta pensar as grandes questões de fundo só na crise. Na crise a gente improvisa, acaba sendo voluntarista e o debate político ganha o aquecimento natural e perde o horizonte, perde profundidade. De toda maneira, vamos aproveitar essa oportunidade dessa crise dramática para refletir brevemente a respeito da questão policial. Há aqui dois aspectos a salientar. Eu vou me deter apenas nesses dois aspectos que já são suficientemente complicados. O primeiro deles, a massa policial brasileira é composta por trabalhadores, cidadãos, que são, em geral, salvo exceções, explorados intensamente. Eles sofrem humilhações, estão submetidos, sobretudo os militares, a regimentos disciplinares inconstitucionais, nos quais eles podem vir a ser, inclusive, privados de liberdade administrativamente, sem direito à defesa. Há toda sorte de circunstâncias que, de fato, são incompreensíveis e inaceitáveis no século XXI, herdeiros que somos ainda de uma Constituição cidadã e democrática, a Constituição de 88. É preciso que nós compreendamos a dimensão desse problema. Nós não estamos falando apenas de dificuldades financeiras ou de coletes à prova de bala vencidos, de algumas circunstâncias que são limitadoras. Nós estamos falando de uma exploração sistemática que é tão profunda, tão intensa. Isso varia, evidentemente, de região para região, de estado para estado, mas tão intenso, por exemplo, no Rio de Janeiro, que uma promotora, ouvindo denúncias, foi a visitar policiais, denúncias de policiais contra as suas instituições, particularmente policiais militares, e depois redigiu em seu relatório, na primeira versão, estive nas UPPs A, B, C, D e E, e observei que os policiais ali trabalhavam em condições análogas à da escravidão, trabalhando em contêineres a 50 graus, à sombra, o ar refrigerado evidentemente sem funcionar, nenhuma conservação, energia elétrica precária quando havia, sem condições sanitárias, sem água, sem alimentação, sem orientação, sem norte, expostos ali, submetidos a toda sorte de riscos, tendo de mendigar nos bares da comunidade algum alimento, fazendo suas necessidades no mato e, sobretudo, submetidos a um regime de trabalho, de jornadas de trabalho, um regime que ultrapassava, inclusive, aquele que está previsto para condições absolutamente excepcionais. Mesmo esses já tinham sido rotinizados e estavam sendo descumpridos nos seus limites. E os policiais militares não podiam dizer nada, criticar, recusarem-se a cumprir. Enfim, as suas carreiras estariam em jogo se eles hesitassem no cumprimento de ordens que eram absolutamente, inclusive, ilegais, do ponto de vista mesmo da instituição policial militar. Então, nós temos de compreender o que significa ser militar para essa massa policial, estamos falando particularmente das polícias militares, significa engolir a seco condições absurdas, sem a possibilidade de externar sequer a sua indignação. Esse é o quadro. É claro que a tendência nossa, quando nós vemos cenas de vandalismo, de selvageria, é dizer, pô, imagina se eles tivessem direito à greve e à sindicalização. Mas é todo o contrário. Eles atuam dessa maneira que nós dizemos selvagem, porque prescindem ao contrário, porque lhes foi impedido o acesso à organização livre, à livre expressão, à sindicalização, que são recursos que viabilizam o amadurecimento político, acúmulo de experiências, formação de lideranças orgânicas. As lideranças orgânicas não são aquelas que gritam mais e emocionam nas manifestações públicas,
quando explodem as greves. Essas são as carismáticas que acabam sendo depois capturadas por uma carreira política, porque os governadores acuados convocam os líderes. Quais são os líderes? Aqueles que emergem da massa, que gritam mais, emocionam mais. E na medida em que os governadores acabam negociando e com essas figuras, elas têm diante de si uma carreira política pavimentada. E os governadores, com esse tipo de hesitação, de oscilação, negam, reprimem, depois recuam diante as chantagens e enaltecem na prática as lideranças carismáticas emergentes no movimento de massa. Nós temos no Congresso Nacional todo um conjunto de representantes eleitos que estão longe de representarem a grande categoria organicamente. Né? Tem pautas absolutamente conservadoras, imediatistas, ultracorporativistas, nenhuma proposta para a segurança pública, para a reforma institucional que leve em conta a sociedade. O nosso quadro tem sido repressão, opressão aos trabalhadores policiais, repressão às suas manifestações, que são selvagens efetivamente, chantageiam governadores, e depois carreiras políticas que florescem e que são destrutivas e negativas e nada fazem para a alteração desse quadro fundamental. Greves selvagens são resposta à impossibilidade da educação política que só provém do direito à sindicalização, à participação e à organização. Por isso é importante um movimento como os policiais antifascistas, que fazem todo o possível para ultrapassar pautas estritamente corporativas e que estão discutindo a desmilitarização, a possibilidade de que a polícia, por exemplo, essa militar se reorganize inteiramente em benefício da eficiência policial, em benefício dos trabalhadores policiais, em benefício da sociedade. Nós não discutimos isso, herdamos da ditadura o nosso modelo policial, acriticamente, há razões para isso, e nós continuamos agora perdidos, imersos nessa situação tão crítica, tão dramática. Então, o primeiro ponto é a militarização, ou a característica militar da polícia mais numerosa que nós temos, significa um preâmbulo, uma preparação, um ensaio geral para a selvageria, para a explosão essa que nós conhecemos. Um caminho alternativo viabilizaria condutas de outro tipo, muito mais negociais, muito mais democráticas, muito mais produtivas, construtivas para a sociedade, para os próprios policiais e para as policiais. E, portanto, para o resultado geral que nós esperamos, para a democracia de uma maneira geral. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós temos assistido no Brasil, de fato, a afirmação, fortalecimento de segmentos policiais numerosos. Aqui não vai nenhuma acusação que possa ser generalizada ao conjunto dos trabalhadores policiais, seria injusto e inadequado e incorreto. Mas há segmentos numerosos, infeccionados, infectados pelo bolsonarismo, e não é de agora. Eles são bolsonaristas antes de que Bolsonaro existisse como liderança política. Eles estavam preparando, ensaiando o advento do Messias, sebastianista, que pudesse encarnar aquilo que eles começaram a representar, a realizar na prática. De que eu estou falando? Da brutalidade policial, letal, que é absolutamente ilegal e inconstitucional e que tem se abatido sobre territórios vulneráveis e as comunidades mais vulneráveis e que tem promovido o genocídio de jovens negros e jovens pobres nas periferias. Nós estamos falando disso com muita ênfase. Não me refiro a mim no plural, eu estou dizendo os movimentos de direitos humanos, aqueles que têm identidade, as lideranças locais, comunitárias, têm denunciado esse processo, que tem se tornado vertiginosamente maior, mais grave, mais intenso. Vídeo o caso do Rio de Janeiro, ano passado nós tivemos 1.810 mortes provocadas por ações policiais, que corresponde a 40% dos homicídios na cidade do Rio, 30% no estado. Só o quadro do Rio. Isso tudo insensado, estimulado pelo discurso de governantes federal e estaduais. No caso do Rio de Janeiro, isso é muito claro. Com a anuência de segmentos do Ministério Público e as bênçãos de segmentos do Judiciário. Esses grupos que agem assim, à margem da lei, e que são insensados, aplaudidos por setores da sociedade, pelo governo federal, que ainda quer defender, como o ministro Moro
excludente de ilicitude para conferir a esses grupos um passaporte final, a carta branca para matar efetivamente, sem qualquer constrangimento. Esses grupos que agem dessa maneira, eles vão se autonomizando relativamente à instituição. E eles têm características de ultradireita, de fascismo, se vocês quiserem, não porque sejam conservadores. Os policiais têm uma tendência a serem conservadores. Há estudos internacionais que mostram por quê e porque essas instituições representam conservadorismo. Nós não estamos falando em conservadorismo. Isso é muito pouco, faz parte do jogo democrático. Nós estamos falando de fascismo, do ovo da serpente, da ultradireita selvagem, disso que nós estamos falando. Esses grupos policiais não se sentem identificados com a legislação, eles não estão lá para realizar, para implantar a lei. Eles não estão representando instituições, a institucionalidade democrática, o Estado Democrático de Direito, a República, nada disso. Não se identificam com isso, veem isso com cinismo cáustico, da forma mais crítica, como se fosse uma verdadeira abjeção. Eles sentem repulsa por tudo isso, são apolíticos ou contra a política, assim se define, contra o sistema, mas fazem uma política, evidentemente, ideologicamente marcada no dia a dia, escrevendo uma certa história da sociedade brasileira, que é também uma rememoração, né, da escravidão, do que de pior, de mais grave, de mais assintoso nós temos em nossa história, as desigualdades profundas, o racismo estrutural. Isso tudo está sendo rememorizado e reescrito na prática, no cotidiano. Quando há essas músicas cantadas, entoadas por grupos policiais no meio da cidade, em exercícios, homens de preto, qual é a sua missão? É invadir favela e deixar corpo no chão. E as pessoas passam lá com as autoridades, o Ministério Público, não ouvem, fazem ouvido de mercador para isso. Na frente do governador do Pará, isso está nas redes, né? Tropas cantando, entoando seus hinos de guerra e dizendo que estão ali para aniquilar o inimigo, decapitá-los, e trazer com sangue na mão as cabeças dos seus inimigos. Isso é cantado, entoado nesses hinos, que são celebrações ritualizadas, padronizadas e recepcionadas por governadores, por Ministério Público de Justiça, como se isso não existisse, como se não fosse uma afronta à Constituição, como se não fosse ameaça efetiva contra as comunidades, como se não fosse crime perpetrado por instituições. O que acontece com esses segmentos? Eles são o ensaio geral e a realização das milícias. Eles se autonomizam, se formam e vão à caça, buscando lucros, fortalecimento dos seus interesses, realização deles próprios em várias áreas, inclusive na política. Quando eles são deixados à margem, se autonomizam, a legitimidade na qual fundam sua autoridade é a sua força, é a sua prática cotidiana que reitera a sua força, e daí deriva o seu poder, que está inteiramente distante de qualquer condicionante de legitimidade institucionalizada. Esse poder se efetiva no seu cumprimento, no seu exercício cotidiano, de forma autóctone e independente das instituições republicanas. É um poder autossuficiente, que se refere a si mesmo, que busca em si mesmo as condições de sua legitimidade, que são reconhecidas por eles próprios e pela aplicação da força, da obediência que obtêm, pelo constrangimento ilegal, pela violência que exercem. E isso tudo crescendo como se não fizesse parte do mundo, né? E as instituições que funcionam segundo os nefelibatas, os ingênuos e os comprometidos, os cúmplices. E essas instituições que funcionam toleram, aceitam, são cúmplices do florescimento desses grupos. São grupos fascistas, milicianos, que atuam com a lógica miliciana, que é essa autorreferida, até que uma liderança emerge e dá corpo, dá alma a esse corpo, dá sentido, dá significado político, inscreve na institucionalidade, na contramão da Constituição e da democracia, esses grupos, com a mesma lógica. Essa grande liderança, Bolsonaro, não tem nada a ver com critérios de ciência, de ética, de instituições, de Constituição, de valores extrínsecos à prática. Eles dependem de si mesmos e se sentem autorizados pela liderança maior.
E isso está presente, esse espírito está presente no Ceará e não apenas no Ceará. Quando nós falamos de motins e de encapuzados e agindo dessa maneira, nós estamos falando de repúdio à humilhação, à opressão, à exploração de trabalhadores. Muito disso deriva dessa raiva mal processada, mal elaborada. E muito disso deriva da autonomização miliciana de segmentos policiais. Essa cultura, essa prática está presente, está sendo insuflada, e isso também está manifestado na greve. Nós não podemos nem negar o sentido social que está na base das reclamações de trabalhadores, nem deixar de reconhecer o que há aí de profundamente grave. Mas nós não podemos atribuir tudo isso à greve e aos grevistas. Quem é que é responsável por isso? Pelos ovos de serpente que já brotaram, que já foram quebrados, dando lugar à emergência, ao nascimento dessas serpentes, que já são vigorosas e poderosas, que estão por aí na selva das cidades. Quem é responsável por isso? A autoridade política, a autoridade judicial, o Ministério Público silente e cúmplice da brutalidade policial contra jovens negros e pobres. Essa é a raiz, essa é a matriz. E essas instituições estão perdidas, degradadas. Não estou falando de todos os policiais. Estou falando dessa dinâmica. Não é possível, então, criticar essa dinâmica da sua manifestação selvagem lá do Ceará. É preciso entender que essa manifestação selvagem começa na periferia, na autonomização da polícia dos policiais relativamente à Constituição, e nós não podemos mais nos calar e aceitar isso. Isso vai se espelhando e ecoando também na greve. Não basta governadores, autoridades e lideranças políticas agora criticarem a greve. É importante criticar seu modo de fazer essa selvageria. Vamos ver as raízes, então. Vamos rediscutir, desmilitarizar a polícia militar, abrir para sindicalização, participação decente, democrática de todos os trabalhadores. Vamos rediscutir essas questões e vamos enquadrar, submeter as ordens institucionais, constitucionais, as operações diárias das polícias, acabar com o espírito de milícia, com a prática de milícia, com a emergência das milícias. Essa, me parece, que é a direção correta da ação política democrática.